E eu quero desafiar você, ó. Você, quando chega em casa, tem ousadia para colocar as mãos sobre o enfermo. Você tem ousadia para olhar na cara do seu dentro de casa e dizer: querido, eu te amo, me perdoe por tudo que eu falei, pelas besteiras e pela ignorância que eu disse. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo. Livro de Êxodo, no capítulo 12. Vamos para o livro de Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler do 21 ao 28. Livro de Êxodo, capítulo 12, do versículo 21 ao 28. Glória a Deus. Mais 20 segundos para os irmãos encontrarem. Segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo. Não tem como não encontrar, né, irmãos? Eu vou ler a palavra de Deus nesta noite. Versículo 21. Os irmãos encontraram, vamos ler. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou, e foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Glória a Deus. Quero orar com você agora. Eu já quero aproveitar nessa oração para orar pelos aqueles visitantes. Ó, tem muitos visitantes também na live, né? Dê para cá os pedidos. Já vou orar aqui juntamente com os irmãos. Tem mais ainda? Aqueles que não tiverem notados, a gente vai orar aí, não é, irmãos? A gente precisa orar. Melhor no final. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pregar aqui umas 2 horas e no final a gente ora pelos seus pedidos de oração. Os irmãos aí não tem pressa, né? Porque os irmãos estão em casa, no sofá da casa, de frente da TV. Então aqui a gente pode terminar a hora que a gente quiser, não é? Glória a Deus. Então, já que é assim, eu curvo a sua cabeça, eu quero fazer uma oração para que Deus abra o meu entendimento e me dê sabedoria nesta noite. Pai querido e amados, Deus Santo, eu quero nessa noite, Senhor, te apresentar a tua palavra, ó Deus, que já está diante de mim, que já está diante, Senhor, do teu povo que vai nos ouvir nesta noite, Senhor. Pai, eu sou apenas um canal, eu me coloco à tua disposição para o Senhor falar aquilo que o Senhor queira falar, por intermédio desta palavra que nós lemos, Pai. Não sei, aqui o Senhor vai nos levar nessa palavra. Eu não sei de que forma o Senhor vai falar, diretamente com pessoas ou indiretamente, Senhor. Só sei que eu estou à sua disposição, e que o seu Espírito Santo, Senhor, possa
está na minha vida, ó Deus, para que Ele fale por intermédio de mim. Pai, me usa para a Tua glória e que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, quando nós formos orar, Senhor, daqui a pouco também, ó Deus, que esses pedidos de orações sejam atendidos. Ó Deus, que o Senhor possa curar. Sim, nós cremos na cura, nós cremos no poder da oração. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, invadir a sala, a casa dessas pessoas. Em o nome de Jesus, Pai, abre os nossos ouvidos, Pai, para ouvir. Abre o nosso entendimento para entender a Tua palavra. Ó Deus, que os nossos olhos espirituais estejam abertos e que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvirem, ó Deus, e para ouvir a Tua palavra, entender o que o Senhor quer conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero, esta palavra que nós lemos nesta noite, os irmãos sabem, os ouvintes que conhecem a história de Israel, sabem da história que Israel viveu no Egito. Mais de 400 anos, igreja do Senhor. Preste atenção, Israel passou muitos anos em cativeiro lá no Egito. Olha, analisa bem comigo uma coisa. O povo de Israel tinha um Deus. Era um Deus diferente dos deuses do Egito. Porque no Egito eles adoravam, eles eram obrigados a adorarem o Deus do Egito, porque eles eram escravos. Eles eram obrigados a adorar Faraó e os seus deuses. E isso estava machucando, magoando o coração do nosso Deus. Até que Deus levantou Moisés e Arão e disse: vocês vão no Egito, vocês vão tirar meu povo de lá, porque o meu povo sairá do Egito. Eu levarei eles para o deserto, para que lá eles possam me prestar cultos. Aleluia. Em Êxodo no capítulo 5, você vai encontrar Deus falando dessa forma. Deus queria que o seu povo prestasse culto para Ele, só que Faraó não deixava. Israel era cativo, era escravo, e escravo no Egito não podia adorar outro Deus a não ser os deuses de lá. Glória a Deus. E como os irmãos conhecem, Deus criou todas as situações. Deus começou a enviar a peste no Egito, até que Deus enviou 10 pragas no Egito. E a última das pragas foi a praga dos primogênitos. Por que Deus fez tudo aquilo? Porque Deus estava preocupado com o seu povo que não mais o cultuava, com o seu povo que não mais o prestava culto. E Deus, usando a boca de Moisés, disse: Faraó, deixa meu povo sair do Egito, para que o meu povo volte a me adorar, para que o meu povo volte a prestar culto somente a mim, o único Deus que fez os céus e a terra. E no último dia no Egito, melhor dizendo, na última noite, é aqui que eu quero falar com você. É aqui que Deus quer falar com a sua casa. É aqui que Deus de alguma maneira quer te alertar algumas coisas nesta noite. Logo Moisés cuida em fazer a constituição, ou criar a Páscoa. Nada mais era, irmãos, do que o primeiro culto que eles iam fazer a Deus. Um povo que estava travado, paralisado na sua fé há mais de 400 anos, que eles não faziam culto ao Senhor. E a determinação de Deus por intermédio de Moisés foi: constitui
o primeiro culto ainda aqui no Egito, na última noite do meu povo aqui, nessa terra do Egito. Moisés, você vai constituir a Páscoa, você vai constituir que o meu povo vai se juntar. E o interessante, queridos amados ouvintes, é que o primeiro culto que é constituído pelo povo de Israel, depois de 400 anos, foi constituído dentro dos seus lares. Eu não sei se isso fala alguma coisa para você. O povo não se juntou no meio da multidão. O povo não se juntou todos em um só acampamento para fazer o culto da Páscoa. A ordem de Moisés foi que, no versículo 21, Moisés chamou os líderes das casas e disse: cada um de vocês escolhei e tomai um cordeiro para a vossa família. Entrem nos vossos lares. Escolha um cordeiro. Nesse cordeiro vocês vão comerem. Junte somente a casa. Somente os líderes dos lares. É para nós, igreja, nessa noite. Deus quer nos dar um grande despertamento hoje, mais uma vez. E eu lendo essa palavra hoje, Deus falava comigo: meu filho, o primeiro culto que eu constituí foi entre família, foi dentro dos lares. Está escrito na palavra. E eles se juntaram para celebrarem a Páscoa, cada um na sua residência. Coisa maravilhosa. Não começou dentro de um templo, não começou dentro de uma grande igreja, não começou dentro de uma grande catedral. Começou entre os líderes da casa e a sua família, somente os de dentro de casa. E é isso que Deus quer reconstituir nos últimos dias nas nossas vidas. E o versículo 22 parece até uma história que nós estamos vivendo hoje. Então tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai-o na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. E a ordem era: porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. A ordem de Deus era que eles celebrassem a Páscoa, somente eles dentro da sua casa, e que eles não poderiam naquela noite sair nem para fora. A ordem foi que eles ficassem dentro de casa. É isso que muitos hoje estão lendo na Bíblia. É isso que muitos estão lendo nos alguns versículos que manda, que Deus ordena que o seu povo esteja dentro de casa. Só que essa ordem aqui é uma ordem diferente. É uma ordem para que eles fiquem dentro da casa, mas que eles estejam em plena comunhão, em pleno culto, em plena adoração. Não é estar dentro de casa só por estar, é para estar dentro de casa se entendendo um com o outro, é louvando um, olhando na cara do outro, é glorificando a Deus um com o outro de mãos dadas. Porque a ordem era que eles tinham que obedecer. E o interessante é que esse primeiro culto da Páscoa que foi constituído era um culto comprometido. Foi criado ali em Êxodo 12. E dali em diante era um culto que deveria ser celebrado sempre. Eles se comprometeram. Israel se comprometeu em louvar a Deus sempre, nas suas casas. Só entre família. Aí você encontra Êxodo
12, no versículo 3, Deus falando da família, no versículo 8 ao 10, o 12, 21 e 22 que nós já lemos. Será a igreja do Senhor. Que isso não quer dizer alguma coisa para você, para mim nessa noite? Será que isso não quer falar nada? Eu estou de quarentena, eu estou em casa, mas estou de boa. Será que Deus não está dando ordem para que você esteja em casa, mas que você não esqueça que é dentro da sua casa, que foi dentro de um lar onde tudo começou? A igreja primitiva do tempo dos apóstolos faziam nos lares. Os cultos eram feitos de casa em casa. Não era dentro de um templo. A morte havia de entrar na casa deles, se eles não tivessem obedecido a ordem de Deus. De repente, a ordem de Deus foi que cada um ficassem em suas casas, em família, e cultuasse a Deus enquanto o Egito morreria. Faça a sua parte como cristão, adore a Deus. É um versículo que falamos sempre: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Enquanto Israel celebrava a Páscoa, enquanto chegava perto da meia-noite, enquanto chegou a meia-noite, enquanto Israel continuava os louvores a Deus, o Egito todo perdia os seus primogênitos. A morte entrou dentro do Egito e matou todos os primogênitos do Egito. Diz a palavra: primogênito de ser humano, e até os primogênitos dos animais foram mortos. Mas Israel não foi tocado. Israel decidiu naquele dia ouvir a voz de Deus, obedecer a voz de Deus. Quem obedece à voz de Deus, quem faz o que Ele pede, a morte não entrará na sua casa. Aí, irmãos, de repente, nos dias de hoje, Deus afasta de nós todo mundo, não é? Os teus amigos, teus vizinhos. Não pode se fazer visita. Não pode, porque é o que nós estamos vivendo hoje. Até os próprios irmãos da igreja não pode estar na sua casa lhe visitando. Será que você não entende nada disso? Será que você não consegue enxergar nada da parte de Deus? Será que você não consegue perceber nada do que Deus está querendo? Só no caso de urgência, não é? De emergência, a gente vai até a casa do irmão. Mas nós estamos preferindo ligar para os irmãos. Os irmãos que não receberam ligações aqui do pastor, daqui para amanhã, eu e a pastora Jéssica estaremos ligando para os irmãos mais velhos. Estaremos ligando para alguns irmãos, ou para quase todos, para saber como está a sua casa, para saber como está a sua família, para saber como é que está o seu lado financeiro, para saber se você tem o que comer em casa. Nós vamos ligar para evitar a visita, porque é o caos do que nós estamos vivendo hoje. Será o que é que Deus quer conosco, hein? Será que é porque Deus não está vendo que os nossos cultos nos lares se acabaram? Será que é porque Deus está vendo que as famílias estão se acabando dia após dia? Foram falindo, morrendo, se acabando, e hoje estão
respirando apenas por aparelhos. Deus quer restituir cultos que começaram pela família. Deus quer entrar nos seus lares, nas suas casas. Mas para entrar na sua casa é importante, é necessário que você deixe Ele entrar. Deus quer ressuscitar muitas coisas que morreram desde a constituição da Páscoa até os nossos dias de hoje. Estão morreram, e muitas coisas estão morrendo lá dentro das nossas casas. Deus quer converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, o coração do marido para a esposa, da esposa por marido. Será que não é isso que está faltando nos nossos lares, igreja? Um bom tratamento dentro de casa não custa nada, não é? Aí agora nós fomos obrigados a um afastamento social. Fomos obrigados a ficar dentro de casa só com a família. De repente você parou para ficar em família, não foi? De repente muitos que não paravam porque o trabalho não deixava. De repente muitos que queriam estar passeando nas praças, agora se verem obrigados a ficarem entre família. E o bom mesmo era que a justiça pegasse um cara desse nas praças e descesse no chicote, porque é permissão de Deus. Como quem diz, volta para casa, vai ficar com a tua família. Como quem diz, Deus está mandando você voltar para o seu lar, para você voltar a reconstituir o que você perdeu, o que se acabou no decorrer dos anos, a comunhão, o amor que morreu, a fé que se acabou dentro do lar. Agora até a justiça está intervindo na vida de muitos para que fique com as suas famílias. Foi um meio que Deus encontrou de intervir, de te encontrar dentro de casa, com a sua mulher, com seus filhos, com seus parentes. Deus está usando da situação para restituir o culto que começou lá em Êxodo 12. Aproveita, não se faça de louco, não se faça de que não está entendendo o porquê. Deus quer restituir a Páscoa dentro da sua casa. Deus quer restituir os cultos que não existem mais. Deus não causou essa situação, Ele simplesmente permitiu, para que muitos ficassem a sós, somente com a sua família. Deus permitiu tudo isso, porque muitos não têm entendido ainda o que é família. Família nasceu no coração de Deus. A sua casa, seus filhos, os grandes, os pequenos, aqueles que convivem com você, sua mulher, seu esposo, é a sua família, é a sua casa. E dentro do seu lar é um local aonde Deus quer habitar, porque a família foi constituída por Deus desde o jardim do Éden, desde Adão e Eva, desde Abraão com sua esposa, Deus de Isaac, desde Isaac e sua esposa, e desde Jacó, até chegar no cativeiro no Egito, até retirar-se para fora, até Deus constituir entre as famílias o culto, a adoração a Ele, que não existia mais. Olha só, quando o povo estava escravo no Egito, Deus perdeu o acesso aos lares, perdeu totalmente o acesso aos lares.
povo foi cativo pelo Egito, Deus perdeu o acesso nos lares. Totalmente. Porque Faraó começou a reinar sobre eles. E começou a colocar outras ordens para eles. Eles eram proibidos de cultuar o Deus dos céus. Não se podia adorar a Deus na casa dos israelitas. E quando Deus tem a oportunidade de entrar nas casas, nos lares, Ele entra. Para Deus entrar novamente nos lares do seu povo israelita, Deus se aproveitou de uma grande praga que viria sobre o Egito. Deus não estava entrando naqueles lares, mas quando o povo soube que aqueles que não permitissem que o culto fosse reconstituído nos seus lares, ou eles morreriam, o povo se trancou dentro de casa e começou a invocar o Deus de Israel, o Deus que fez os céus e a terra. E Deus se apoderou, Deus se aproveitou da situação do Egito, Deus se aproveitou daquela praga, da mortandade, dos primogênitos daquela noite que morreria. E Deus se aproveitou e disse: eu entrarei nos lares, reconstituirei nessa noite o culto a mim. E Deus tem sede de você o louvar. Deus quer ver você cultuando a Ele em unidade na sua casa. Aí Deus permitiu tudo isso para quê? Para que a gente estivesse entre família. Você que não se dá bem com a sua família, primeiro, Deus está aqui com a cobrança com a família de dentro de casa, com aqueles que nós estamos convivendo. Quem é que você tem dentro da sua casa? Seu marido? Alguns é o marido e a mulher e mais 2 filhos. Não importa se é criança, se é adolescente, se é jovem. Outros, lógico que é o marido e a mulher e mais 30 filhos. Ou 10, ou 15, ou 3, ou 4, ou 5, não importa. Mas Deus exige que dentro desse lar aí, aonde tem você e seu marido e apenas mais um, ou dentro do seu lar, aonde só tem você e sua esposa, aonde só tem você e seu esposo, Deus exige que os cultos continuem, que a unidade prevaleça, que o louvor a Deus esteja dentro dela continuamente. E vamos lá. Deus permitiu tudo isso para que nós estivéssemos entre famílias. Para quê? Por quê? Porque se acaba com as famílias, não há igreja. Se o inimigo destrói os lares, não há crentes sadios. Se Satanás atingir a tua casa, não temos igreja. Se houver divórcios e mais divórcios, teremos igrejas doentes. Se tivermos casas, lares, aonde os pais e os filhos não se entendem, poderemos até ter número de crentes, mas não teremos crentes saudáveis dentro de uma igreja. Não teremos crentes verdadeiros dentro de uma igreja. E não adianta termos uma igreja se 90% dela está doente. E essa doença vem de dentro dos lares. E quem chega doente dos lares, já chega na igreja doente também. Deus permitiu essa situação em família para ressuscitar coisas mortas dentro das nossas casas. Porque em muitos lares as pessoas não estão conseguindo se entenderem, não conversam mais um com o outro. O diálogo está muito difícil.
E Deus quer restituir o culto, porque quando tem busca de Deus, Deus se faz presente. E quando Deus se faz presente, Ele começa a colocar as coisas no seu devido lugar. E Deus quer ressuscitar coisas que foram perdidas, destruídas dentro dos lares. Como por exemplo, dentro dos lares o amor já morreu há muito tempo. O respeito morreu, a consideração morreu, a fé já morreu. A fé que leva a cultuar a Deus, a fé que nos dá ousadia de chegar na nossa casa e dizer para a nossa esposa, os nossos filhos: ei, vamos parar agora e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Essas coisas morreram dentro dos lares. Nós procuramos resolver de todas as formas possíveis os nossos problemas dentro das nossas casas, mas esquecemos que é porque muitas coisas morreram lá dentro. Sem fé, fé morta. É por isso que não dá para entender quem tem fé, mas não tem a mesma fé dentro de casa. Como se explica isso, hein, igreja? Muitos de nós não somos assim. Nós temos fé quando nós estamos aqui na igreja, onde o pastor está incentivando a orar, onde o pastor está dizendo: irmãos, louve, porque Deus vai te abençoar. A sua fé é aumentada. Quando é aqui você, a sua fé vai lá no céu. Mas quando você chega em casa, a sua fé dentro de casa está morta. Por que será? Porque muitas coisas morreram, princípios foram quebrados que não deveriam ser quebrados. A união, a unidade, o respeito, a consideração de um para com o outro morreu há muito tempo. De que maneira você trata o seu marido em casa? De que forma você trata a sua esposa? De que forma você fala com seu filho, com seu irmão? De que forma você trata o seu pai e a sua mãe? Tudo isso está morrendo dentro dos lares, e dos lares evangélicos. E não se pode acontecer isso. O desrespeito está muito grande. Querido ouvinte, eu não sou de pregar bênção nem vitória, é raro. Porque eu vejo que às vezes o que nós merecemos, ou que nós estamos precisando naquele momento, é disso aqui. Aí morreu o amor para os com da sua casa. Morreu porque a forma que você trata acaba com tudo. A forma que você se expressa com o outro destrói os relacionamentos, destrói a paz. Morreu a paz, a unidade, o amor, até a fé que não deveria morrer, morre. Porque você não tem cara para enfrentar mais o seu esposo. Você não tem mais cara para juntar sua família. Você não tem mais autoridade de Deus na sua vida para juntar aqueles que estão diante de você, para que você olhe nos olhos deles e para que eles olhem no seu rosto. Você perdeu isso. Está na hora de conseguirmos de volta aquilo que o inimigo tirou de nós. Está na hora de tirar da mão do inimigo aquilo que era nosso por direito. Está na hora de unirmos força. Está na hora de sermos melhores dentro das nossas casas, porque é lá aonde foi reconstituído a Páscoa, o primeiro culto. Não, eu louvo o Senhor na igreja, pastor, eu vou para a igreja todo dia. Querida, querido, foca em mim aqui agora. Você pode ir para a igreja universal domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Você pode ir todos os dias da semana para a igreja. Mas eu te pergunto, e quando você chega no seu lar, a sua fé é a mesma? As suas atitudes é a mesma de lá dentro da igreja? Você tem ousadia para repreender Satanás quando está atuando na sua casa?
Você tem força de Deus ainda, a mesma que você diz que está na igreja orando e buscando ao Senhor. Você que não está interagindo nessa live aí, porque você está por intermédio de TV, e não dá para comentar, não dá para dar um joinha. Eu quero desafiar você hoje a começarmos do zero. Comece a tratar bem quem você tratava mal. Você não vai chegar do nada depois desse culto, não é? Terminar o culto aqui, você vai juntar lá agora a sua família toda dizendo: agora vamos orar. Não vai funcionar assim, querido, porque você já feriu muitos, você já deixou muitos para trás. Você vai começar do zero a partir de hoje. Comece a tratar bem. Se você quer que Deus haja na sua casa, se você quer ver o mover de Deus na sua casa, você vai começar a tratar bem quem você tratava mal, para que você comece a fazer orações na sua casa, para que você tenha autoridade de Deus na sua casa. Você vai começar a tratar bem a sua mãe que você destratou. Você vai começar a tratar bem o seu irmão. Você vai começar a tratar bem o seu pai. Você vai tratar bem a sua esposa e seu esposo. Você vai ter mais paciência, e você vai dia a dia conseguindo restaurar tudo aquilo que você destruiu. Te desafio nesta noite, como profeta de Deus, e você como homem e mulher de Deus, como sacerdote da casa, como sacerdotisa do lar, para que essa paz que você não tem no seu lar comece a reinar a partir de hoje. A nossa comunhão com Deus começa a partir da nossa mesa, quando sentamos para tomar café, para o almoço ou para a janta. Ali nós já glorificamos a Deus ali. Nós já glorificamos a Deus quando sentamos olhando um na cara do outro, quando temos da parte de Deus a misericórdia de pegarmos nas mãos um do outro dentro de casa e levantar uma palavra de oração e ler uma palavra de Deus. Você já começa a servir a Deus de verdade ali. Peça para Deus restaurar a sua fé que você perdeu dentro do seu lar, para juntar a sua família e restaurar o culto no lar, que começou há muitos e muitos anos, e só que veio os problemas, veio o inimigo e começou a nos tirar do foco, e aí acabou com a comunhão das pessoas. Seja o sacerdote da sua casa, o homem e a mulher que está faltando nesse lar. Seja você o homem e a mulher que está faltando dentro dessa casa. Seja você o crente ou a crente que está faltando dentro dessa casa aí, onde o inimigo está cirandando, está acabando com tudo, mulher, está destruindo com tudo, homem. E você fica sozinho. Eu sou crente, mas está vendo a bagaceira acontecendo. Você está vendo o que está acontecendo. Não se faça de surdo nem de cego. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite destrave a tua mente. Abra os teus olhos, abra os teus ouvidos para ouvirem.